Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Spidercast, O podcast de cultura geek. Saudações! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje tenho o prazer de receber aqui no podcast o grande Will, um cara que foi um dos responsáveis pela grande onda de retro gamers no YouTube, com o canal Jogos Antigos, mas que atualmente ele também trabalha com games modernos. Will, tudo bem contigo, mano? Tudo em paz, graças a Deus, e com você? Opa, aqui ó, tudo tranquilo, cara. Melhor agora. Grande prazer receber você aqui. Eu me lembro, cara, quando eu acompanhava o seu canal, lá da época que você fez o vídeo com o Sr. Wilson, que era a competição sobre qual jogo do Mickey era o melhor, se era o Magical Quest do Super Nintendo ou World of Illusion do Mega Drive. Nossa, cara, esse vídeo é memorável, faz muito tempo mesmo. Pô, que bom que você tocou na questão do YouTube, né? Ultimamente nas lives tem aparecido uma galera das antigas do YouTube, isso me deixa feliz, porque me incentiva a voltar pro canal. Eu confesso, cara, que você tava um tempo no meu radar, eu falava, putz, eu podia chamar o Will pra vir no podcast, só que eu não tava te achando, né? Caramba, onde é que o cara tá? Aí um dia, você apareceu na live do Julinho. Sim, Aí eu falei, putz, é agora que eu vou chamar esse cara. Aí eu chamei e você falou, não, eu tô aqui na Twitch, você pode entrar em contato comigo. Aí você passou seu Instagram lá no dia lá, a gente entrou em contato e aí conseguimos combinar essa conversa que estamos tendo aqui agora, né? verdade, Mas eu não tava conseguindo te achar, essa era a verdade. verdade. Coincidência, né, rapaz? Eu me afastei da internet por um bom tempo, passei uns 2 anos e meio fora da net. Aí depois voltei pra área de streaming e Uhum, fiquei até hoje porque é uma parada legal e que não dá o mesmo nível de trabalho e de empenho e de coisas para uhum. fazer como no canal do YouTube, porque no YouTube você tinha que fazer roteiro, tinha que pesquisar temas, tinha que fazer o estudo inteiro para poder construir o texto para o vídeo, aí depois tinha que fazer a narração, gravar o vídeo inteiro, depois tinha que fazer a edição, depois publicava e fazia a divulgação, era uma mó trabalheira, sabe? E live não, live ainda bem, você escolhe o jogo, entende um pouquinho dele e põe no ar. Então por isso que eu acabei aos pouquinhos voltando para a internet por causa das live streams. Ah, entendi. E você até tocou no assunto que a live você entende um pouco do jogo e tudo mais, mas muitas vezes você não precisa nem entender do jogo, né? Você pode simplesmente, vou ter aqui minhas primeiras impressões, eu descobri esse jogo aqui agora com vocês na live. O legal é É isso. verdade, é verdade. Inclusive eu falei até na questão do Lies of P, né? Que é o jogo Uhum. Souls-like, que você estava comentando. E eu disse que eu me dou mal pra caramba com o jogo Souls-like. Mas, como o jogo Souls-like ele tem como proposta a curva de aprendizado, que é o quê? Fazer você morrer pra caramba, até você aprender os padrões de todos os chefes e ir sendo vitorioso. Então eu pensei, eu acho que é legal para uma live fazer isso mesmo. Porque a expectativa do pessoal que acompanha uma live de Souls-like são duas. Né? A primeira delas é justamente ver o cara se ferrando naquele primeiro momento, né? Que Uhum. ele tá descobrindo aquele jogo. E a segunda expectativa é ver a pessoa se adaptando àquilo. Eu Isso. acho que são as duas coisas que tornam uma live de Souls-like interessante. E é engraçado pra caramba ver, porque tipo, o Souls-like ele provoca a pessoa, né, que tá jogando. Então é Muito. engraçado ver a reação da galera. Muito. O último Elden Ring que eu joguei em live, meu amigo, isso é só gritaria. Gritaria eu fiquei com vergonha daquela live, de tanto grito que eu dei naquele. Eu falei, filho da mãe, não sei o quê. Eu fiquei. Nossa, mas eu percebo que tem streamers na Twitch que tem canais dedicados 100% só a Souls Likes, jogos Souls Like. Sim. E os caras são tão frios na jogatina que eu olho assim os caras jogando e disse, pô, esses caras já devem ter jogado, apanhado muito desse tipo de jogo, então agora eles manjam. Eu invejo um pouquinho esse tipo de jogatina, mas quem sabe agora eu não comece, né não? Com certeza. Cara, Souls-like tem que ter uma porta de entrada, né? Eu comentei contigo na live, a minha porta de entrada foi Bloodborne. Sim, Lá na época do PS4, quando ele saiu. Porque até então, eu pouco tinha dado atenção pra Dark Souls.
Sim. né? Não tinha tantos jogos Souls-like, era só a From Software mesmo que fazia naquela época, né? Eu não tinha dado muita atenção pra Dark Souls. Aí quando eu vi a propaganda do Bloodborne, eu falei, putz, essa temática que me interessa, porque ela me lembra que eu gosto de vampiros, lobisomens, Aham. essas coisas, né? E me lembrou muito Van Helsing, né? Ah, é verdade. Ele tem uma temática meio, como é que eu posso dizer? Gótica, né? Um pouco gótica. Isso. Aquela ambientação vitoriana, que inclusive o Lies of P tá indo muito nisso. Tem muita gente apelidando o Lies of P de Bloodborne 2. Pode crer. E quando eu joguei o Bloodborne, eu tive essa curva de aprendizado, obviamente, né? Mas assim, quando eu aprendi mesmo, eu fiquei tão assim, tipo, encantado com aquilo, que quando eu zerei, eu falei, não, eu quero mais. Foi quando eu fui atrás de Dark Souls. Inclusive eu falei a você que eu vou voltar pro YouTube, né? Eu escrevi um roteiro justamente falando dessa questão do porquê que a gente vicia em jogos Souls-like. Eu tenho algumas teorias, que é Uhum. justamente essa questão de você morrer pra caramba no início, e o jogo, e enquanto você vai aprendendo os padrões dos chefes, isso vai incentivando você a jogar mais. No nosso cérebro acontecem algumas reações químicas que quando você mata um chefe, que você estava morrendo há horas e horas naquele chefe, você mata, existe uma descarga de endorfina que é liberada na sua corrente sanguínea, que faz você ficar viciado naquela sensação. Então, Sim. os jogos Souls-like, eles são muito bons em terem capturado isso no ser humano. Então, todo jogo Souls-like faz essa parada, inclusive jogos Souls-like em 2D, como o Blasphemous, por exemplo. Uhum. E um dos fatores que são tão viciantes, esses jogos Souls-like, dando um spoiler aqui do vídeo, é justamente essa descarga de não só endorfina, mas vários outros hormônios como noradrenalina, melatonina, hormônios que fazem, chamam de hormônio da recompensa, né? Que é aquele mesmo sensação que o jogador tá em fazer um gol, corre, 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 faz um gol, pronto, aí vem aquela descarga de, sabe, aqueles hormônios que dão aquela sensação de vitória, de alívio, por ter feito uma conquista. Os jogos Souls-like conseguiram capturar essa mesma sensação e ativa isso no cérebro da pessoa que está jogando. Então é por isso que é um gênero, cara, que eu acredito que veio para ficar. Eu acredito que vão. Assim como o Mario Kart criou um novo gênero de jogos de corrida e vários outros títulos aí fizeram Mario Karts genéricos, né? Tem o Crash Kart, o Sonic Kart, o Mortal Uhum. Kombat Kart. Souls-like fez a mesma coisa. Fez a mesma coisa. Sim, e é uma das coisas que eu sempre falo pro pessoal, que é o seguinte, se você joga um Souls-like pela primeira vez e você não sente essa sensação ao derrotar um chefe, provavelmente esse estilo realmente não é pra ti, Isso. né? Eu sei disso porque eu tenho um amigo, o Elias do canal Mr. Darkness, né? Ele detesta Souls-like. Tipo, pra ele, ele define como os jogos mais tediosos que ele já jogou, né? E ele muitas vezes acaba tendo que jogar porque a galera paga pra ele jogar, né? Ah, E escolhem Souls-like porque, querendo ou não, acaba sendo engraçado vendo ele jogando. Mas ele. Quando eu falo dessa questão da recompensa, da satisfação ao derrotar um boss, ele fala, cara, eu não sinto nada disso. O que eu sinto é única e exclusivamente que eu perdi tempo. Né? Definitivamente não é pra ele, mas quando você sente essa sensação, aí sim foi quando o Souls-like pegou você. isso, isso. Eu entendo o que seu amigo falou, porque essa sensação aí de perca de tempo foi a mesma sensação que eu senti quando eu joguei o Elden Ring pela primeira vez. Eu senti que, meu Uhum. irmão, eu tô perdendo meu tempo aqui, porque eu tentava, morria. Aí ia pro outro caminho, morria de novo. Aí voltava pro anterior, morria de novo. Caramba! Quando eu olhei pro relógio, 4, 5 horas jogadas no lixo. Mas eu entendo por que ele tá falando isso. É porque realmente é um tipo de jogo muito nichado. É muito nichado. É um nicho é o nicho do nicho. É o subnicho. E não é todo jogador que vai curtir esse tipo de jogo. Tanto é que eu até fiquei surpreso que o Elden Ring ganhou o jogo do ano passado, foi ano retrasado. Uhum. Porque é um jogo muito. Foi ano Foi passado. ano passado, né? É um jogo muito nichado, velho. Eu disse eu falei até isso em live. Eu disse: olha, o God of War Ragnarok vai ganhar esse ano, sem sombra de dúvidas, porque é um jogo mais generalista. Pega uma massa de jogadores, tanto casuais quanto jogadores hardcore. E o Elden Ring não, o Elden Ring pega só a galera hardcore. E o Elden Ring ganhou. Eu fiquei, pô, não é possível. Então, isso aí já virou uma chave na minha cabeça de que eu tenho que começar a me dedicar ao mundo Souls-like, o mais rápido possível. Com certeza. E existe muita discussão em cima dessa questão do jogo do ano, né? E principalmente assim, tipo, dificilmente a gente vê uma franquia ganhar duas vezes jogo do ano, né? Aham. O God of War
ele foi vencedor em 2018, né? Que foi quando o jogo a franquia foi reinventada, né? Teve toda essa renovação no gameplay, no estilo do jogo e tudo mais. Naquele ano, ele ganhou do Red Dead Redemption 2, né? Que também no passado tinha ganhado com o Red Dead Redemption 1. Olha aí. Então, assim, existe uma teoria de que, na verdade, essa premiação ela não costuma dar o mesmo prêmio para uma mesma franquia, para continuações. Então, por exemplo, este ano vai ser um ano de tirar a prova disso. Porque este ano, um dos fortes concorrentes é o novo jogo do Zelda. Isso. Né? Só que Zelda ganhou em 2017, que foi o ano que ele foi lançado, o Breath of the Wild. Então, se o Tears of the Kingdom, que foi lançado esse ano, ganhar o jogo do ano, essa teoria vai por água abaixo. Agora, se não ganhar, aí vai ser comprovado. Isso, é uma boa teoria, viu? É uma ótima teoria. Mas, realmente, cara, o Zeldinha, né, que eu apelido carinhosamente de Zeldinha, ele tá conseguindo me prender. Porque ele é um jogo gigantesco. Sim. E tá sendo criticado por causa dos gráficos, que não são aqueles gráficos hiperdimensionais de última geração, mas o jogo cumpre o papel principal que um jogo de videogame faz, que é o quê? É o escapismo. É fazer você escapar da realidade e entrar numa realidade imersiva de um jogo de mundo aberto, beleza? De um RPG, beleza? Mas que você se sente ambientado naquele jogo, se distrai, se sente recompensado quando consegue matar um chefe ou passar de uma quest ou coisa parecida, coisa que muitos jogos atuais não estão fazendo. E o Zeldinha, desde o Nintendo 64, Nintendo 64 não, desde o Super Nintendo, ele consegue fazer com que você se sinta imerso, né, em Hyrule, nesse mundo bacana. E eu tô jogando agora, eu tô gostando. Apesar da maior parte do tempo você ficar indo de um ponto do mapa para outro, ou seja, galopando, nadando, voando, igual ao Shadow of the Colossus, lembra do PS2? Lembro, esse aí eu joguei, na verdade, o remaster do PS3. Eu não tive muito envolvimento com essa franquia. Pronto, o Shadow of the Colossus, a maior parte do tempo, você não passa matando o Colosso, você passa galopando pelos campos verdejantes. Pronto, Zeldinha é isso, a maior parte do tempo você tá andando no mapa. É um pouco monótono isso, até porém, tem tantas coisas no mapa para descobrir, tantas quests legais, subquests, shrines que eles falam lá a palavra, coisinhas novas para você pegar, que torna-se algo que não é maçante. É bacana, de repente quando você olha pro relógio, já passou 5 horas de live, e você, caramba, nem percebi. Então, Zeldinha, até agora, na minha opinião, eu acho que ele ganha esse Game of the Year, esse ano. O único que pode tirar ele da jogada, na minha opinião, é o quê? É o novo Homem-Aranha, que tá um hype gigantesco em cima desse Homem-Aranha 2, que vai ser exclusivo para PS5, infelizmente. E o remake do Resident Evil 4, que ficou massa pra caramba, muito show. Absurdo. Esse ano, de verdade, eu não sei dar uma opinião certa de qual que vai ganhar, cara. Que esse ano tá sendo muito bom. Tá tendo muito jogo legal, cara. Não que os outros anos não tiveram. E só pra explicar uma coisa, né? Porque senão a galera vai achar que eu estava justificando a vitória do Elden Ring por causa de uma teoria absurda. E não é isso, tá? Eu até faço uma referência de Elden Ring com o Zelda Breath of the Wild e agora o Tears of the Kingdom, né? Que o que pegou no Elden Ring, que fez ele ficar tão popular, é que ele tem uma construção de mundo aberto que lembra um pouco essa construção do Breath of the Wild, né? Que não é aquele mundo aberto que a gente está acostumado a ver em outros jogos, né? Que, por exemplo, o Ubisoft faz jogos em mundo aberto praticamente todo ano, lança 2, 3 aí, e a estrutura é quase sempre a mesma. Esses jogos, o Zelda, o Elden Ring, ou até mesmo Red Dead Redemption 2, The Witcher 3 também, né? São jogos que têm uma exploração um pouco diferente. Né? Eles não pegam você pelo braço e falam, vá naquele lugar. Na verdade, muita coisa é você sozinho que acaba descobrindo. Ah, tem uma caverna aqui nesse lugar. Deixa eu entrar nessa caverna e ver o que vai dar. E quando você entra, tem uma puta de uma quest lá. Isso. Essa sensação de liberdade que, infelizmente, ainda não é ou felizmente, ainda não é um padrão
nos jogos de mundo aberto dos dias de hoje, né? E isso vem com um aspecto de novidade tão grande que com certeza foi o destaque do Zelda lá em 2017 e foi o destaque do Elden Ring no ano passado. Ah, isso é verdade, Alfredo. Eu concordo contigo. Até porque a Ubisoft, por exemplo, se sentiu obrigada a voltar para as origens com Assassin's Creed, porque cada Assassin's Creed que estava Eu vi. saindo parecia Ctrl-C, Ctrl-V, né? Uhum. Tanto, Eu enjoei de Assassin's Creed. pois é, e Assassin's Creed é uma das franquias que, na época que eu produzia para o canal do YouTube, eu mais falava dessa franquia, que eu amava de paixão. Até eles inventarem essa história do RPG, né? Colocar elementos de RPG no mundo aberto e pronto, ficou só nisso. Então, eu me desapeguei completamente do Uhum. Assassin's Creed até esse ano, quando eles anunciaram o Mirage, que retorna totalmente à origem, que é uma origem stealth. Não é mais aquele mundo aberto RPGista, é um stealth. Você vai lá e tenta matar o máximo de gente que for possível sem ninguém te ver. Isso é o que me fez me apaixonar pela franquia, e eu acho que se vender bastante, a Ubisoft se prepare para ver um monte de Ctrl-C, Ctrl-V aí da Ubisoft desse jogo. Eu tenho uma péssima notícia pra te dar. Manda. Esse Assassin's Creed Mirage, né? Primeiro, como é que ele surgiu, né? Ele ia ser uma DLC do Valhalla, Uhum. né? Que foi o último que saiu lá em 2020. Até aí, beleza. Eles estruturaram para um jogo único, né? Só que o que acontece? Quando eles anunciaram esse Mirage, não foi agora nessa última Summer Game Fest que teve, né? Eles já anunciaram isso aí desde o ano passado, só que agora que eles mostraram o gameplay. Mas eles anunciaram, né, com essa proposta de ser uma volta às origens. Só que no mesmo dia, eles anunciaram mais uns 3 Assassin's Creed para o Sim, futuro, sim, sim. né? Um que vai inclusive se passar na China, que é uma região muito pedida pelos fãs. Vai ter um Assassin's Creed Mobile e um outro projeto lá. Esses projetos, eles vão estar na pegada dos RPGs que é o Origins, o Odyssey e o Valhalla. Mesmo estilo. Vai ser essa pegada. Mesmo estilo. Então, assim, o Mirage vai sair. Se der muito certo, ela pode voltar, então, fazer Assassin's Creed nesse estilo? Não. O Mirage vai ser só um ponto fora da curva, infelizmente. Caramba, cara. Mas, rapaz, eu vou torcer, viu, Alfredo? Eu vou torcer para que o Mirage venda tanto, mas venda tanto que faça a Ubisoft mudar o posicionamento dela, que eles precisam mudar, cara. Os caras estão Eu também. tão presos. Eles estão presos no único estilo de jogo. Eu tava vendo o trailer daquele jogo do Avatar, né, cara? E quando aquilo começou, eu falei, mano, isso é Far Cry com skin de Avatar. Porque, tipo, eu joguei os Far Crys, né? Sim, Desde o 3 eu venho acompanhando a franquia. E eu já meio que enjoei dela, né? sim. Então, tipo, não me interessa mais. E quando eu olhei aquele Avatar, eu falei, mano, as animações, o estilo da jogabilidade é Far Cry. É só que com skin de Avatar. Caramba, cara, eu imagino, eu ainda não vi, mas eu imagino como seja, até porque a indústria mainstream de games do alto escalão, ou seja, os Triple A's, eles estão tendo uma crise de criatividade que nem Hollywood está passando por isso, cara. Os jogos estão muito iguais, e o que está salvando hoje Então. em dia a indústria, Alfredo, são os jogos indies, os jogos independentes. Eu não diria necessariamente só os jogos independentes. Eu acho que tem grandes empresas ainda fazendo coisas muito boas, né? Eu posso dar um exemplo. Você tá jogando agora na sua live Star Wars Jedi Survivor, Uhum, né? sim. E pra mim é um dos melhores jogos desse Ah, ano. eu tô Não tô gostando. nem falando, tipo, nem falando assim no esquema de jogo do ano. Não, vamos pensar, tipo, jogo bom mesmo, É, né? E a grande questão dos remakes também, né? A gente teve o remake do Resident Evil 4, é. né? Que renovou o jogo, né? Uma franquia que, ao meu ver, o Resident Evil 4 não precisava de remake, mas já que fizeram bem feito, né? E ficou, tipo, bem interessante. Substitui o jogo original. Teve também o remake do Dead Space no começo desse ano, né? Então, assim, tem jogos grandes, com grande investimento, né? De empresas grandes, que conseguem sim sair um pouco dessa curva, né? Mas, sim, existe uma grande maioria ao mesmo tempo, né? Que tá muito parecido, tá muito igual. Sim, sim. É isso que ligou uma alertinha na minha cabeça. Porque o número de jogos bons, como esse que você acabou de citar, que é o Star Wars que eu tô jogando, que é excelente, jogaço, e o próprio Resident Evil, que eu joguei também há um tempo atrás, que tá muito, muito bom, é o que me acendeu esse alerta, né? Tanto é que eu vou começar a trazer Sim. alguns jogos indies para as lives,
Porque são os únicos estúdios que estão ousando fazer jogos diferentes do habitual são os estúdios indies. Por quê? Os investimentos não são tão grandes, né? Não são tão arriscados, então eles têm liberdade criativa para errar. O medo dos Sim. grandes estúdios é esse, é cometer um erro catastrófico, assim como... Você lembra do último fracasso gamer que rolou? Acho que teve... Olha, o que me vem na cabeça, normalmente, é os que eu joguei, né? Que eu digo assim, que eu participei porque eu estava lá naquela hype e me decepcionei. Foi o Cyberpunk. Ah, o Cyberpunk. Pronto, Cyberpunk é um bom exemplo. E não só o Cyberpunk, eu lembrei também daquele outro jogo que você criava planetas, que eram não sei quantos mil planetas, você lembra? E- Eu sei que jogo é e ele sempre me foge a cabeça, porque eu nunca fui muito ligado desse jogo aí, Pronto, né? flopou Mas eu lindamente. sei qual é. Hoje dizem que ele até tá melhor. Falaram que sim. Assim como Mas o Cyberpunk, hoje dizem que tá melhor. o pessoal fala, só que tipo, a primeira impressão sempre acaba ficando, né? Exato, exato. E os estúdios estão arriscando cada vez menos. E por arriscar cada vez menos, os jogos estão ficando cada vez mais parecidos. Já os estúdios indies estão arriscando cada vez mais. Então, teve uma série de jogos que eu trouxe em live, como. Nossa, não lembro os nomes agora. Ah, lembrei. Ori and the Blind Forest, um jogo belíssimo. Uhum. Um jogo muito, muito bom. O próprio Blasphemous, que é um Souls-like em 2D, com gráfico em Sim. 16 bits. O Celeste, que também pode ser considerado um Souls-like em 2D, que é muito, muito bacana. O próprio, aquele jogo do carinha branco, de chifrinhos brancos, esqueci o nome, que é parecido com Ori. Hollow Hollow Knight, Knight, esse daí também, que muito bom. explodiu em sucesso. Eu acho que os jogos indies, eles ainda vão fazer muito barulho no mercado, enquanto os estúdios AAA não, sei lá, inovarem um pouco e pararem um pouco com o remake, né? Estamos vivendo também uma onda de remakes, graças a Deus, remakes muito bons, né? Eu não tenho do que Sim. reclamar. O remake do Resident Evil 2 e do Resident Evil 4 foi excelente. E alguns outros remakes que estão saindo aí estão muito, muito legais. Mas se ficar só nessa onda de remake, daqui a pouco vão fazer remake sei lá, de um jogo de PS4, como já fizeram. Um de PS3 do The Last of The Us. Last of Us, que não tinha a menor necessidade de fazer um remake de um jogo de PS3, mas enfim. Eu prefiro os remakes do que, por exemplo, na geração passada, tava uma onda de remasters. Sim, sim. Era só saía praticamente. Ficamos uns 2 anos só com lançamentos de remasters, E praticamente, agora né? remake. A- Agora é remake, então pelo menos é uma coisa, uma novidade, né? Né? Ajuda, ajuda, ajuda. Mas uma das coisas que mais tá me incomodando, viu, Alfredo, Hum. nessa onda de novos jogos aí, cara, é o preço dos jogos. Tá Ah, um sim. absurdo. Ah, não, isso aí não é uma realidade que infelizmente não vai mudar, cara. Absurdo. O próprio Diablo 4, né, que acabaram de lançar, jogo lindo, eu fiquei com maior vontade de jogar, mas aí o jogo R$ 350. Você é louco. Esse aí eu recebi da Blizzard pra fazer Se análise. deu bem. E eu também recebi um outro aqui que neste momento que estamos gravando, quando for ao ar, não vai ter problema, mas como ainda tá dentro do embargo, eu não posso falar ainda. Ah, Mas é um lançamento aí desse ano também, que olha, tipo, um dos melhores. Também entra aí na lista de melhores desse mas ano, você vai hein? fazer o review em vídeo ou review escrito? É review Show escrito. de bola. Eu faço review pra um portal de notícias. Da hora, da hora. Depois eu te passo o link pra você ver. Opa. Você está ouvindo Spidercast. o podcast de cultura geek. Tem uma pergunta que normalmente eu faço no começo do podcast, mas a gente foi conversando aqui, eu acabei esquecendo, mas eu vou fazer agora. Tranquilo. Né? Porque essa galera que nos escuta é um bando de nerd. Opa. E eles querem indicações para aumentar seu repertório, né? Então o que você tem consumido aí da cultura pop nos últimos dias que você poderia estar indicando pro pessoal? Ah, mas eu não consumi nada esses últimos dias, além do conteúdo de live. Pode também indicar jogo de live, sem problema nenhum, mas também pode ser coisa clássica, alguma coisa que você gosta muito e que você queira indicar pro pessoal, mesmo que seja algo muito conhecido, não tem problema. Beleza. Mas você fala em relação a jogos ou qualquer outra mídia? Jogos, livros, filmes, música, qualquer coisa. Qualquer um desses aí. Ah, maravilha, maravilha. Pronto. Galera, é o seguinte, quem tiver a nos ouvir aí, o que eu mais tenho indicado como eu comecei com jogos clássicos, né?
Uhum. que você falou no início, o que eu mais tenho indicado e mais tenho me divertido ultimamente é em descobrir jogos obscuros e desconhecidos do PlayStation 2. Ah, legal. Cara, não parece, mas o PlayStation 2 foi praticamente um dos consoles que mais recebeu jogos no mundo, na história dos videogames no geral. Então, sei lá, deve ter uns 5 mil jogos na biblioteca do PS2 e até hoje, depois de 20 anos aí do lançamento do PS2, eu descubro jogos novos. Os meus inscritos lá que vai assistir as lives, a gente tem toda semana, a gente faz uma live de locadora, né? O que é uma live de locadora? A pessoa entra na live e a pessoa escolhe, eu cobro um valor, um determinado valor X por meia hora e um determinado valor X por uma hora, e a pessoa escolhe qualquer jogo de qualquer lugar para eu trazer na live durante meia hora ou uma hora, né? Aí, o que acontece? As pessoas estão escolhendo muito jogo de PS2 desconhecido. E quando eu vou jogar esses Uhum. jogos desconhecidos, eu fico besta, cara, porque são jogos bons, jogos bonitos, jogos inteligentes, interessantes, que eu fico, caramba, como é que essa porcaria não fez sucesso? Entendeu? Então eu tenho descoberto bastante jogos como o Genki. Genki, eu não sei se você tinha indicado o Genki, foi você, Alfredo? Não, 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 né? cara. Eu vi a sua live de locadora algumas vezes. Ah. A última vez que eu vi, você tava jogando Altered Beast. Pronto, esse Altered Beast aí, não, esse é estranho, esse aí é muito estranho. Esse é zoado, cara. Esse, Esse eu tive acesso a ele na época e eu gostaria de não ter tido. isso, esse ficou muito estranho, mas beleza. Mas é um jogo um pouco obscuro do PS2. Mas olha, tem um jogo chamado Genki, que é praticamente um Onimusha da vida. Já jogou Onimusha? Já adoro o Onimusha, cara. Pronto, é um Onimusha da vida, lindo pra caramba, amei o jogo. Eu indico aí pra galera que tá assistindo, Genki, tá? G-E-G-K, Genki, muito bom. Além desse, tem outro jogo de espadachim que eu não me lembro o nome agora, desculpa, chat, depois eu vou... Chat, ó, galera, depois eu vou pesquisar o nome, mas é semelhante ao que... Se você colocar jogos de samurai no PS2, vai aparecer no Google, põe no Google, jogos de PS2 de samurai, vai aparecer um Cara, monte de jogos incríveis de PS2 dele. Ah, e outra coisa, jogos de navinha do PS2. Eu não sei se você sabia, Alfredo, mas tem um monte de jogo de navinha no PS2. eu tive acesso a uns bizarros, eu não sei se você soube, mas fizeram um remake do Space Ô, Invaders pro louco. PS2, Ah, só que ficou bizarro pra caralho. sério? É, cara, tipo. Depois procura no YouTube, que eu nem sei explicar de tão bizarro que ficou. Pode crer, pode crer. Procura depois. Space Invaders PS2 é considerado um dos piores jogos da plataforma. Pronto, vou procurar. Mas vale pelo conhecimento. Você tava falando aí de samurai. Eu lembro que eu tive. Quando eu tinha meu PS2, eu tive acesso a um jogo que eu não consegui zerar na época. Era de samurai, só que era no Velho Oeste. Talvez Olha eu que saiba. mistura maluca. Talvez eu saiba. Tá vendo? O PS2 tem muito jogo, cara. Muito jogo bom. Talvez eu até saiba que jogo é esse. Eu não lembro de nome, mas talvez eu tenha jogado em live. Então, Ó, cara, eu queria saber o nome desse jogo depois pra eu ir até atrás eu vou dele. procurar. Se eu encontrar, eu te digo, tá? Eu te digo. Beleza. Além desse que eu citei, tem aqueles velhos jogos de super-herói dos anos 90 que lançaram para Play 2, como por exemplo, o jogo do Ghost Rider, o Motoqueiro Fantástica, o Motoqueiro Fantasma de Uhum. PS2. É muito bom. Aquela porcaria é muito Sério? boa. O gameplay é igualzinho ao gameplay do God of War, tá? Igualzinho ao gameplay do God of War. Galera que subestimou esse jogo, eu recomendo para vocês. Joguem esse jogo, o Motoqueiro Fantasma de PS2 e o jogo do Blade. Lembra do Blade, Caçador de Vampiros? Lembro, Pronto. adoro os 3 primeiros filmes. Na verdade, os 2 primeiros. Pronto. A versão do jogo de PS2 dele é excelente. Então eu indico aí pra galera o Genki, jogos de samurai de PS2, jogos de navinha de PS2 e particularmente esses dois jogos que eu falei agora, que é o Motoqueiro Fantasma de PS2 e o jogo do Blade de PS2. São muito bons. Eu vou recomendar um pra você, só que esse provavelmente você já conhece. E ele eu acho que não é obscuro. Ah, Eu acho que ele é até bem conhecido, mas é muito bom. Você falando aí de super-heróis. Já jogou o jogo do Justiceiro, The Punisher, do PS2? do PS2 não, ainda não. Cara, jogue. É muito bom. Show. Pode deixar. É, Vou aceitar a sua recomendação. Aceito, cara, porque era muito foda. Se eu não me engano, esse jogo ele era baseado no primeiro filme do Punisher que saiu. Sim. Lá no, mais ou menos pelos anos 2000 ali. Não sei se foi o primeiro exatamente, mas foi o que eu assisti na época. Né? E, cara, você, digamos assim, você interrogava os inimigos. E interrogava o estilo do Punisher.
Ah, talvez eu já tenha jogado, mas faz muito tempo. Você falou em interrogação agora. É um que tem uma cena que o cara, você bota o cara na janela e ameaça fechar a janela na cabeça dele? Eu acredito que sim, que também faz muito tempo que eu joguei isso Eu aí. acho que é ele Mas eu mesmo. acredito. Mas tinha coisas nesse estilo mesmo dele. Que Vale a massa. pena, depois relembre ele em algum momento pra você ter uma noção de como ele é. Relembrarei sim. Ó, outro jogo que me veio à mente, Alfredo, é o Fight for New York, que é um jogo de luta de gangues de Nova York, gangues que tem participação de vários MCs e rappers famosos dos Estados Unidos, como MC Cube, ou aquele maluco lá que fuma umas ervas, Snoop Dogg, um monte Uhum. de 50 Cent, um monte de rapper lutando entre eles. É muito bom, acho que isso tu já jogou. Eu já devo ter ouvido falar. Eu lembro que na época tinha um jogo do 50 Cent, Ah, né? não, do 50 Cent é uma espécie de GTA, só que do 50 Cent. Eu ouvi falar desse jogo na época. É porque assim, eu nunca fui muito chegado em rap, Sei. né? Então, eu via esses caras na MTV e eu via também os jogos. Era uma época que tava muito popular, essa coisa do Black Music, né? Sim. E aí eles tentaram trazer isso de alguma forma para os videogames, mas eu acho que nem. Não acabou não dando muito certo isso aí. Hoje em dia é uma Sim, coisa que a gente nem escuta muito falar, mas nos videogames em questão, né? sim. Mas eu lembro mais ou menos dessa popularidade. E o 50 Cent eu acho que foi bem na época que tava saindo aquele filme dele, contando a história dele e tudo O mais. 50 Cent, mano, ele tem uns 3 ou 2 jogos de videogame. O bicho é bem louco. É ator, é cantor. Eu também não curto muito, não, mas tem que admitir que o cara é talentoso. A gente tá falando aqui de videogame, né? E você que é um cara que começou ali no Retro Gamer, né? Eu imagino que você começou justamente porque esses jogos, de alguma maneira, fez parte da sua infância. Sim. Se também não tiver feito parte, não tem problema nenhum, mas é só uma suposição minha, né? E eu queria saber como foi que os jogos entraram na sua vida. Puxa, desde muito, muito, muito pequeno, quando eu nem falava direito ainda. Eu conheci os jogos por acaso. Eu tive a sorte na infância de onde eu morava, tinha alguma locadora de videogame ali perto, ali próximo da minha rua, em algum lugar. Sempre tinha. Eu me recordando agora, Alfredo, eu lembro que sempre tinha alguma locadora de videogame perto de mim. E criança, você sabe que criança é atraído por cores, né? Uhum. Por gráficos bonitinhos. Então, sempre que eu passeava com a minha mãe, eu parava e ficava olhando aquelas televisões. E eu sou dos anos 90, né? A minha infância inteira foi nos anos 90, na época do Super Nintendo 16 bits. Em- Somos dois. então. E aí o que acontece? Meu primeiro contato com videogame foi numa locadora de videogame, dessas clássicas, e me colocaram um controle preto nas mãos, e quando eu olhei para a tela tinha um bichinho azul correndo, e eu tinha que correr com Ah, ele, e eu corria, corria e morria, porque eu não sabia pular. Então eu corria, corria, ele era muito rápido, e eu não pulava, eu morria. Mas eu ficava olhando aquilo, caramba, muito legal isso aqui. Aí o que acontece? Anos depois que eu fui crescendo, é que eu descobri que aquele era o Sonic, né? E na minha cidade, eu sou aqui do Ceará, na minha cidade aqui, nós não tínhamos muito acesso a Mega Drives. Os donos de locadoras investiam mais em Super Nintendos do que em Mega uhum. Drives. Então, eu cresci jogando Super Nintendo. Só que meu primeiro contato foi com Sega Genesis, né? Na época. E eu cresci acreditando que o Sonic era pro Super Nintendo, que tinha Sonic pro Super Nintendo. Eu Tinha o jurava. Sonic 4, era o hack. Isso! Aí quando eu descobri o Sonic 4, aí que eu tive mais certeza ainda. Aí um dia, fazendo um vídeo sobre o Sonic 4, eu descobri que era um hack. Aí todo mundo no meu canal Uhum. falou, cara, isso é um hack. E eu falei, meu Deus, minha vida foi uma mentira. Eu lembro que quando eu era moleque, cara, eu vi na casa de um amigo meu, ele tinha fita do Pikachu com C. Sim. E na época eu nem me toquei que aquilo era um hack também. Pois é, velho. Eu nem sabia que tinha hack naquela época, né? Como hoje é bem comum ter moldes e hack, né? E, por incrível que pareça, foi a galera do meu canal do YouTube que me alertou, que disse, ô Will, isso aí é um hack, velho. Foi lançado por fulano, cicrano. Aí eu fui atrás da história e disse, meu Deus, não existe Sonic para Super Nintendo, só existia para Mega Drive. Aí eu, Esse Sonic que você jogou, na verdade, era uma hack do jogo do do Ligeirinho. Ligeirinho, exatamente, que era do Ligeirinho, que depois eu fui jogar em live com a galera. Aí eu disse, poxa, atualizado com sucesso. Mas, basicamente, meu contato com videogames depois do Mega Drive, que foi esse curto, né? Foi só Super Nintendo. Então, o que acontece, Alfredo? Eu fiz parte, cara, da geração que viu com os próprios olhos a transição dos gráficos em 2D para o gráfico em Uhum. 3D do PS1.
sabe? E do Nintendo 64. Cara, aquilo, meu irmão, a primeira vez que eu vi um jogo em 3D, eu fiquei sonhando com aquilo ali durante meses. É lindo, foi maravilhoso. E eu lembro até hoje Cara, qual foi o jogo. Foi o Tekken. O Tekken do PS1. sim. Mas vem cá. Você depois. É porque eu não sei se como foi, se você demorou um pouco pra conseguir um PlayStation 1, um Nintendo 64, não sei, né? No meu caso foi PlayStation 1, eu não tive contato com o Nintendo 64 Uhum. na época, né? Mas assim, no meu caso, eu lembro que eu gostei muito do PlayStation 1 e sim, eu fiquei também muito encantado quando eu vi aqueles gráficos 3D. Só que eu lembro que com o passar do tempo, eu comecei não a desgostar do PlayStation 1, eu continuei gostando, mas eu comecei a ver, putz, certas coisas seria melhor se fosse em 2D. Você teve essa sensação na época? Eu tive essa sensação, principalmente, Alfredo, quando lançaram os Mega Man X, né? X4, X5, X6, Uhum, que eram em 2D, e o Castlevania Symphony of the Night, que eu vi que, olha, os jogos em 2D ainda funcionam, ainda dão funciona. certo. Porque era tanto jogo em 3D saindo, tanto jogo, tanto jogo, tanto jogo, chegou uma hora que eu parava e voltava pro meu Super Nintendo, sabe? Bidimensional. E aí, quando eu vi os lançamentos do Mega Man X4, X5, X6 e o Castlevania, eu disse: caramba, velho, isso aqui funciona. Isso aqui é muito bom. Então, durante um tempo, lá na minha adolescência, eu fiquei muito viciado em jogos bidimensionais, que não é necessariamente em 2D, mas a jogabilidade é side-scrolling, né? 2D como o Mega Sim. Man. Eu lembro que quando eu tinha meu PlayStation 1, eles lançaram o jogo do Rei Leão pra PS1. Você já jogou o jogo, essa versão do PS1? Já joguei e eu prefiro a do Super Nintendo. Eu também. E, tipo, eu olhei aquilo, eu falei, eu era moleque naquele tempo, tipo, não tinha senso crítico zero. Uhum, Mas naquele tempo eu olhei aquilo e falei, mano, a do Super Nintendo é melhor. uhum. É mais bonito. Tipo, a fase do estouro da manada no PlayStation 1 é uma piada, né? No Super Nintendo era um negócio que parecia que a gente tava vendo um filme. Sim, sim. Inclusive, eu tenho até um vídeo antigo no meu canal que eu falo sobre isso. Eu falo jogos que evoluíram mal pro 3D. Eu acho que o título é Sim. esse, jogos que não deram certo no 3D. E um desses jogos é o Rei Leão, e o outro é aquele jogo da minhoca, o Earthworm Jim, não sei se você conhece. Ah, sim. Conheço. Que em 2D ele é lindo, ele é muito bonito graficamente, e quando passa pro 3D, parece um, sei lá que diabo é aquilo, parece uma geleia, durão, estranho pra caramba. E por causa disso, esses jogos acabaram sendo cancelados, deixados de lado. Foi um outro que passou por isso também foi o Mega Man X, né? Quando você vai pro PlayStation 2 pra Mega Man X7, Sim, né? Mega Man X7 é basicamente um dos piores de toda a franquia, né? sim, E o motivo é justamente a jogabilidade 3D dele. exato. Muita gente não gostou por causa disso. Tanto é que voltaram por 2D depois, por conta disso Uhum. daí. O Aladdin também do PS1, não sei se você já jogou, ele também não é muito bom, não. Joguei. O Nazira's É Revenge. esse aí mesmo. Eu prefiro do Super Nintendo. Esse eu, na época, até consegui me divertir um pouquinho com ele, assim, mas era aquela coisa, como eu já disse, né? Criança, senso crítico zero, né? Então a gente acaba se divertindo com muita tranqueira, né? Exato. É, Agora, depois, com o tempo. sim, pode falar. Não, depois, com o tempo, você acaba descobrindo que, esse jogo ele era divertido pra mim naquela época, mas na verdade era um puta de um jogo bosta. Exato. Mas o bom dos jogos em 3D, essa transição que eu consegui acompanhar, eu era viciado. Eu ia na banca de revista, viu, Alfredo? E ia comprar as revistinhas que falavam das novidades, né? O que estava Uhum. sendo lançado naquele mês. Eu colecionava. Eu tenho até hoje a revista PlayStation, a Game Power, a Nintendo Power. Eu tenho uma coleção gigante. Lá na casa, tá tudo na casa dos meus pais ainda que eu deixei lá, mas tem pilhas e pilhas de revistas que eu comprava só para ver o que ia ser lançado. Porque na TV não tinha programa de games, não tinha. Tinha um ou outro quadro que falava, né, sobre. Mas as novidades estavam tudo nas revistas. E Era. uma das coisas boas que esse 3D trouxe para os videogames foram os FPS. Porque não Ah, existia, sim. né? Não existia FPS em 2D. E aí, quando lançou o 3D, eu vi o nascimento, Alfredo, do CS, do Counter-Strike. Eu vi o nascimento do Doom, o primeiro Doom, o primeirão lá, que o pessoal jogava em disquete. Jogava no PC em disquete, velho. Uhum. E eu vi também o nascimento do Quake. Quake, Unreal Tournament, todos esses FPS aí clássicos eu joguei no lançamento, velho. Eu sou velho, tá vendo? Me entreguei.
Quantos anos você tem, cara? Eu tenho, Eu também sou velho. eu tenho 33, velho. Tô lascado. Eu tô com 34. Oi, então nós, tamo junto. Tamo junto. Eu só não tive muito acesso a jogos de computador na época, né? Meu primeiro computador eu ganhei com 15 anos. Ah, saquei. Né? Então, assim, e nessa época, quando foi 2004, já tava ali, tipo, na geração PlayStation 2. Então, Sim. tipo, esses jogos clássicos Doom eu joguei. Tanto que o Doom, eu digo que é um jogo que envelheceu muito bem, porque eu joguei ele não tem muito tempo, os Doom clássico, e me diverti do mesmo jeito, Sim, sabe? O Doom é maravilhoso. Inclusive, ele criou uma cultura de jogos mods. O código dele era aberto, então muitos programadores criavam em cima dos gráficos do Doom, do mod do Doom. Então criaram uma porrada de outros jogos que ficaram famosos. Eu acho que o... Esqueci o nome do jogo agora. Acho que é o Real Tournament. O Heretic, que é um jogo antigo também, em 2D. Foi tudo feito em cima do Doom. Depois eu vou te passar. É bem bacana você conhecer a história do Doom. É legal pra caramba. Essas histórias eu conheço da parte do CS, né? Que você até comentou aí, né? Que o CS nada mais é do que um mod do Do Half-Life, Half-Life, né? exatamente. Também, pronto, CS repetiu o que aconteceu com o Doom. Doom deu origem a um monte de coisa e o Half-Life deu origem ao CS, que também deu origem, influenciou outras paradas. Com certeza. E da mesma maneira também, o Warcraft 3, né? Foi o que deu origem ao jogo chamado Dota, que o Isso, pessoal joga muito hoje em dia também, né? isso, E as empresas nessa época, elas compravam essas ideias, né, cara? isso. Hoje em dia meio que parece que morreu um pouco disso daí, né? Às vezes tem um fã fazendo não vou dizer que é todas as empresas, mas né, você encontra às vezes uns fãs fazendo umas paradas bacanas, né, com esses jogos, até revitalizando certos jogos quando eles fazem isso, né? E as empresas vão lá e barram o projeto dos caras, né, cara? É verdade, isso acontece bastante, principalmente se a empresa for asiática. Eles não, É, eles não aceitam muito isso, não. Mas, ó, eu me lembro que nos anos 90 videogame sempre foi caro, né, Alfredo? Sempre foi caro. sempre. Então, a gente dava o nosso jeito, os nossos pulos. Foi nos anos 90 com PC, eu lembro que eu tinha um Windows 97 na época, 97, 98. E foi Caraca. com o PC que eu descobri a emulação, né? Já Uhum, existiam emuladores para Windows 98 naquela época. Então, os jogos de Mega Drive eu conheci por emulação. E os jogos também. de PC eu conheci por aqueles CD revistas. Lembra aqueles CDs revistas que vendiam antigamente? Lembro, eu consegui alguns jogos na época, assim, tinha um jogo chamado Desperados, não sei se você já jogou. Conheço. Desperados é um jogo, pra galera que tá nos escutando, é um jogo estilo Comandos, É, né, com visão top view e bem de criar, a gente chamava na época de jogo de estratégia, isso, né, que era basicamente você tinha que passar das fases matando todo mundo sem ser visto. isso. Eu adorava jogar aquilo, mas tinha outros que eu joguei, tinha um... Acho que o mais conhecido era esse Desperado, mas tinha um chamado Deadly Dozen, também, que era um FPS. Tinha jogo de Fórmula 1, de MotoGP, esses jogos aí a gente conseguia através dessas revistas aí, é muito bom. Exato. Para quem tá ouvindo, galera, era uma revista normal de games que junto com a revista vinha um CD-ROM. Um CD-ROM. E dentro do CD-ROM sempre vinha um jogo de graça ou alguns jogos demos. Então, naquela época, como eu não tinha muita grana para comprar cartucho de Super Nintendo, porque cartucho era caro, eu alugava, né, nas Uhum. sextas-feiras, eu comprava esses CDs revistas e eu lembro até hoje, teve um CD revista específico, eu lembro até o nome da revista, se chamava CD Expert, era o nome da revista. Eu E tive dessas aí você também. teve, né? E essa revista, ela veio com 4 jogos demo. 4 não, era 5 jogos demos. Que era é, Metal Gear Solid, Snake Eater, entendeu? Veio Uhum. Age of Empires 2, Boa. aí veio o Doom, que veio o Doom com ele, e veio 2 jogos do Star Wars, no tempo do primeiro filme, Ameaça Fantasma, lá de 99, é o episódio 1. E, Sim. cara, eu fiquei um ano jogando esses jogos repetidamente. Porque jogo demo, galera, pra quem não sabe, só vem uma fase do jogo. Vem o início do jogo e depois acaba. Demo vem de demonstração. É o simplificação da palavra demonstration. E eu não entendia o que Sim. era. Eu achava que o jogo era só aquilo. Então eu ficava, eu ficava repetindo às vezes. Eu zerava e dizia, ó, zerei, vou jogar de novo. E ficava repetindo. Até que eu tive acesso aos jogos completos e pronto, minha vida mudou. Eu me tornei PC Gamer lá em 98, 99. Então eu era rato de banca de jornal, porque toda revista de CD que vinha eu comprava. Eu não, né? Eu perreava meus pais para comprar.
Então, Pra quem também não sabe, o PlayStation 1, quando você comprava ele na época, ele vinha com CD só com demonstrações também. isso. Eu tinha um monte, eu ainda tenho algumas dessas revistas, e eu fiquei apaixonado por Age of Empires na época, tanto que eu zerei toda a franquia. Recentemente eu assinei o Xbox Game Pass, só porque tinha de graça o Age of Empires 4 para eu jogar, inclusive tá instalado aqui. Mas hoje é complicado, porque hoje eu tenho um jogo, eu tenho um PC bom, assim, relativamente bom para jogar, mas não tenho tanto tempo para jogar off-streaming, né? Eu só jogo mais em lives. É, cara, esse que é o problema, né? Quando a gente é mais novo, a gente não tem dinheiro, Isso. né? A gente precisa depende dos pais da gente pra comprar as paradas. Mas quando a gente fica mais velho, que a gente começa a ganhar dinheiro pra comprar as coisas que a gente quer, a gente não tem tempo pra jogar. Então a gente tá sempre nesse ciclo aí. É, velho, é horrível isso. E eu fico, nossa, eu termino a live, às vezes eu passo uma madrugada ou outra jogando algum jogo de futebol ou Age of Empires, mas quando eu vejo eu tô, sabe, não consigo curtir o jogo, porque eu tô adormecendo, aí não dá. É, na verdade eu até consigo curtir muita coisa, só que assim, eu prefiro hoje em dia, no sentido que eu lembro que antigamente, por mais que, tipo, eu tinha bastante jogo e tudo mais, só que chegava uma época que eu tinha zerado todos eles, porque os jogos naquele tempo eram um pouco mais curtos também, né? Ah, é verdade. Por mais que eles tenham ali o fator da dificuldade, mas quando chegou ali no PlayStation 1 também, né? Você já tinha o memory card também pra poder salvar o seu progresso, já facilitava bastante. Exato. E aí, às vezes, eu passava de muitos e muitos tempos, né? Sem jogo novo pra jogar. Então eu ficava ali sem, tipo, com aquele tédio, com aquela coisa, querendo alguma coisa nova pra jogar. Quando eu conseguia algo pra jogar, eu ficava poupando aquilo, eu não jogava direto, eu jogava, tipo, uma fase, pra aquilo não acabar logo, sabe? Jogava uma fase por dia, alguma coisa assim. Foi o que também me fez na época gostar muito de Final Fantasy, né? Nossa. Porque Final Fantasy, mesmo na época do PlayStation 1, que era uma época que os jogos eram um pouco mais curtos, eles já eram jogos longos. Eram jogos que tipo, você ia fácil ali. Se você não se deixasse em nada, sei lá, tivesse detonado alguma coisa, mesmo assim você ainda ia, sei lá, ficar umas 3 semanas ou um mês só com aquele jogo, né? Eram jogos de 3 CDs, 4 CDs. Exato. E por isso que eu gosto tanto de Final Fantasy hoje em dia, muito por causa disso, porque eram jogos mais longos e eu queria coisas longas. Sim. Você manjava do inglês na época? Não, cara, meu inglês é meio fraco até hoje. Atualmente, né, eu tô fazendo curso de inglês. Uhum. Né? Eu já tinha começado há uns tempos atrás, tinha parado e agora eu tô pra valer, eu quero aprender mesmo, né? Eu tenho uma noção, eu consigo entender algumas coisas, mas não é aquele inglês fluente, né? Ah, Mas na época, para jogar os Final Fantasy, eu tinha revistas, né? Aqueles detonados, né? Que ia explicando passo a passo o que a gente tinha que fazer. Algumas revistas até traduzia alguns diálogos, davam um parâmetro da história pra gente, né? Então dava para curtir. entendi. Pois, Alfredo, foi justamente essa questão do inglês que me afastou dos RPGs lá nos anos 90. Porque eu vi esses jogos aí, eu vi esses jogos, aqueles bonequinhos andando pelo mapa e ficava olhando assim. Só que era cheio de diálogo, cheio de instruções, tudo em inglês. Uhum. Aí eu olhava assim, caramba, meu irmão, não tô entendendo nada. Aí sabe o que eu fazia? Eu tirava o cartucho e colocava Street Fighter ou Mortal Kombat. Ia pro pau. Eu disse, pronto, aqui eu entendo. Cara, eu contei essa história num outro podcast que eu gravei aqui, mas basicamente o que também me chamou a atenção nos RPGs de uma maneira geral, que mais pra frente me veio a conhecer Final Fantasy, né, foram os jogos de Digimon, né? Ah, Porque assim, eu não tive Game Boy, né? Eu fui conhecer Pokémon muito tempo depois com emulação. sim. Então o que que tinha pra mim naquele tempo? A concorrência que era o Digimon. Eu assistia muito o anime, né? Eu era muito fã do anime que passava na TV Globinho, né? Até ali a 4ª temporada eu tava acompanhando fielmente, né? Todos os episódios. E sempre que tinha um jogo novo de Digimon, eu jogava, né? E os jogos de Digimon são RPGs. São. Né? Então foi por gostar muito do anime, por ter tipo as revistas, eu conheci os nomes das evoluções tudo decorado, sabe? Eu era fã mesmo. Por conhecer isso, os jogos me chamaram a atenção. E aquele estilo de jogabilidade me fez ir atrás de outros jogos do estilo RPG. Pô, que da hora, velho, que da hora. Eu, no meu caso, eu não tive essa tua sorte, né? De achar um RPG do qual eu curtisse, né? Um tema, no caso de Digimon ou Pokémon. Eu só vim me reaproximar dos RPGs, assim, conhecer de verdade agora, recentemente, quando eu virei streamer, no caso, Uhum. né? Quando eu virei streamer.
Eu zerei recentemente em live esse jogo do Harry Potter, o Hogwarts Legacy, Bom, que é, bom também. Outro jogão desse ano. né, que é gigante o jogo, inclusive. Eu zerei em live, eu fiquei até orgulhoso de mim mesmo. Eu disse, caramba, zerei um RPG. E joguei também o Sonic novo, o Sonic Frontiers, que é um jogo de mundo Sonic aberto. Frontiers. É quase um Bom RPG. também. Quase um RPG. Zerei também. E agora tô no Zeldinha, que é um jogo que eu pretendo zerar. Então, basicamente, vai ser meu terceiro RPG que eu zerarei. Zelda não é RPG. Enfim, elementos de RPG. Dá pra dizer que ele tem alguns elementos de RPG lá, né? Isso. Essa discussão é antiga na internet, antiga. né? Tanto é que o Zelda Link to the Past ele é considerado um action, né? Um action RPG, o pessoal falava. É até curioso, porque assim, muito se fala hoje em dia dos Metroidvanias, Sim. né? E na verdade, Zelda já fazia o que o Metroidvania faz lá no Super Nintendo, talvez no Nintendinho com o primeiro Zelda, né? Mas, porque o que acontece? Quando saiu Castlevania Symphony of the Night, obviamente, tipo, na época, a comparação foi direta com o Super Metroid. Sim. E com o Metroid de uma maneira geral, né? Só que, numa entrevista com o Koji Igarashi, que é o criador de Symphony of the Night, perguntaram pra ele dessa referência a Metroid, ele falou, cara, na verdade, eu não me inspirei em Metroid. Eu me inspirei em Zelda. Né? Só que, tipo, ele falou, é um Zelda, o esquema de jogabilidade de Zelda, só que com uma câmera side-scrolling. Isso. Né? E, tipo, muita gente liga a Metroid, por isso que esse nome, Metroidvania, né? Que é a junção das duas franquias, Metroid e Castlevania. Mas, na verdade, nem foi o Metroid que inspirou o cara. Sim. Se parar pra pensar também, o Link to the Past do Super Nintendo, ele é focado na exploração. E os Metroidvanias também são focados na exploração. Então, dá pra unir as duas coisas. A Link to the Past é Metroidvania total, cara. É, verdade. Faz sentido. Eu gosto bastante. Agora, que nem você falou, né? Eu também tive acesso a muita coisa por conta da emulação, anos depois, né? A emulação me permitiu revisitar o Super Nintendo, que eu já não tinha mais na época, e conhecer coisa nova, né? Que eu não tive contato. Sim. E os jogos de Mega Drive eu também conheci por causa da emulação. Sim, eu mesmo. Eu não tive infância com Mega Drive, por causa disso, né? Que eu contei no início. Então, a minha adolescência foi conhecendo jogos de Mega Drive na emulação. Entendeu? Eu não sei se você também foi dessa, Alfredo, de sempre que lançava uma geração, você tava uma geração atrás. Você também foi assim, né? Cara, eu acho que sim, porque, tipo, na época a gente não tinha muita noção disso, né? Quando eu ganhei meu Super Nintendo, se a gente parar pra ver como era lá fora do Brasil, né? Eles já estavam com o PlayStation 1 há muito tempo. Exato. Né? E a gente aqui, tipo, o Super Nintendo tava forte pra caramba. Uhum. Né? Não tinha, o mundo era menos globalizado também, não tinha internet. Isso. Né? Então, eles estavam numa geração avançada lá nos Estados Unidos e a gente aqui tava, tipo, no Super Nintendo. O PlayStation 1, quando realmente ficou popular aqui no Brasil, já tava perto de lançar o PlayStation 2. Exato. E PlayStation 2 eu fui ter quando tava saindo o PlayStation 3. Eu também. Quando saiu o Play 3, eu consegui o Play 2. Quando saiu o Play 1, eu consegui o Super Nintendo e assim por diante. Eu tô assim até hoje. Até hoje. Eu tô com o Play 4 aqui, eu consegui um Play 4, né? Da última vez que eu consegui um contrato com a Buia, então eu consegui comprar um Play 4. Só que já tinham lançado o Play 5 e agora os jogos, esse ano, todos serão exclusivos pro Play 5. Eu me ferrei. Enfim. Tem coisas ainda pra jogar, cara. Tem se você tá novo na plataforma, dá pra jogar algumas coisas ainda. Dá sim. Agora que eu vou explorar o PlayStation 4, né? Mas eu sempre fui assim, velho. Sempre que lançava uma plataforma nova, eu tava ainda descobrindo a antiga. É incrível isso. Mas faz parte, que foi a realidade de muita gente aqui, cara. Foi. E agora que o Play 5 tá o quê? Tá uns R$5.600 da última vez que eu vi o preço. Meu irmão, agora tá praticamente inacessível pra maior parte dos brasileiros, né? Deu uma baixada agora. Deu baixada? Eu tô vendo uma galera até postando o link de afiliado, tá ali mais ou menos uns 4 mil, mais ou menos. Tá nessa faixa. Ô, louco. Fora os jogos, né? Os jogos tem jogo de 300 pau. O meu, eu comprei no início do ano, mas, tipo, também mirando aí um possível trabalho futuro também, né? Sim. Eu paguei mais ou menos isso, uma faixa de uns 4 mil, mais ou menos. Pô, pegou barato, então. A última vez que eu vi tava 5 mil cacetada.
Eu parcelei ainda, tô pagando ele, né? E tem uma coisa muito boa nele, que é a PlayStation Plus, Sim, né? sim. Que agora, que além dos jogos mensais, tem aquele plano que tem que acessa o catálogo de jogos igual o Game Pass. Então, basicamente, cara, os jogos exclusivos do PlayStation 5 que eu queria jogar estão todos lá. Olha aí, mas se deu bem. Se deu bem. E agora é exclusivo mesmo. Agora eles estão aos poucos mudando a geração. Estão deixando o PS4 de lado e vão focar só em PS5 agora. Sim, essa virada de chave, ela só não aconteceu antes, porque quando esses consoles saíram foi durante a pandemia, foi bem no ápice da pandemia, né? Isso. E teve toda aquela treta com escassez Dos de chips. periféricos, de hardware, de chips, né? Que, tipo, quem quisia. O pessoal queria comprar PlayStation 5 naquele tempo, tinha o dinheiro pra comprar, mas não conseguia comprar, porque não tinha Exato. estoque, né? E agora normalizou. Agora você compra na hora que você quer. Quer dizer, desde que você tenha o dinheiro. Isso. Mas você compra na hora. Se você tiver o dinheiro, você compra na hora que você quer. Então, agora eles estão começando realmente a investir isso. Eles só seguraram por conta disso, cara. Exatamente, exatamente. Mas tá uma loucura, velho. Tá uma loucura. Eu por enquanto, né? Como eu me tornei PC gamer nos anos 90 com a emulação, eu tô PC gamer até hoje. Hoje eu Uhum. prefiro investir, embora esteja caro pra caramba, muito caro, Alfredo, que os periféricos de PC, né? Principalmente Sim. agora que o governo tá taxando todas as compras da China, e o que mais brasileiro comprava da China era o periférico de PC, que é barato, né? Agora ferrou. Agora eu tô meio estacionado, digamos assim. Cara, hoje eu falo pro pessoal o seguinte: se você quer um console custo-benefício, você quer pagar menos e jogar os jogos da atual geração, tem muita gente que critica esse console, mas eu acho a proposta dele excelente. É o Xbox Series S. Ah, com certeza. Compra o Xbox Series S, assina o Game Pass e pronto. E é tão bom essa proposta do Xbox Game Pass que eu sou assinante da Game Box, do Xbox Game Pass e não tenho Xbox, viu? Não tenho. Você acessa pelo PC. Isso, pelo Isso é PC. ótimo também. É pelo PC. Tudo que eles lançam, inclusive o Lies of P, que eu vou jogar em live com a galera, eu vou pegar a Uhum. versão da Xbox Game Pass. Bonitona. Então, cara, é isso, mano. Eu já, tipo, já tive muito assim, eu já investi bastante em computador também, né? Já tive minha época PC gamer. Uhum. Só que hoje eu tô deixando o computador mais, eu tô poupando meu computador mais pro trabalho também, né? Sim, sim. Que eu tô desde a pandemia trabalhando de home office. Esse computador aqui, você não tem noção do quanto que ele já me salvou aqui. Tanto faculdade na época que eu tava fazendo ainda foi pra foi pro remoto, né? Então tudo eu assistia minhas aulas pelo remoto, fazia os trabalhos pelo remoto, meu estágio foi pelo remoto, meu TCC eu fiz remotamente, que foi um documentário, tudo pelo computador. Então, se essa máquina algum dia parar, eu tô ferrado, Aham. sabe? Vai ser tipo quantos dias de trabalho que eu vou perder, É né? verdade. Então, tipo, hoje eu tô deixando o computador mais pro trabalho e tô jogando nos meus consoles mesmo. Oh, que maravilha, velho. E sabe uma coisa boa de PC, você falou agora na questão da emulação? Uma coisa boa no PC é o Switch. Por incrível que pareça, o Switch, o emulador do Switch, que é o Yuzu, né? Você conhece? Conheço, eu já nunca acessei, mas eu já vi uma galera usando ele, né? Melhor, E parece que melhor emulador do mundo. Eu tô jogando Zeldinha, Alfredo, pelo Yuzu. Eu e praticamente todo mundo, né? Eu tenho até como é que eu posso dizer? Uma frase polêmica que eu até falei no outro podcast. Eu disse, olha, você que é fã da Nintendo, você que cresceu jogando Mario, jogando jogos de Super Nintendo, Nintendo 64, é sua obrigação piratear a Nintendo. É sua obrigação piratear jogos do Nintendo. Eu explico. Por quê? Porque a Nintendo tá cagando hoje pro Brasil, né? Você sabe bem a polêmica que envolve a Nintendo e os jogadores sim. brasileiros, né? A Nintendo, Alfredo, caga na cara da cabeça do brasileiro e o brasileiro aplaude ainda quer mais. Eu concordo, né, que a Nintendo tem um posicionamento muito arcaico com a Olha, os gente, né? jogos da Nintendo, ela nem dublar, beleza. Às vezes o jogo não tem orçamento, né? A empresa não tem orçamento para dublar, para localizar para vários idiomas. Mas, velho, Uhum. nem legendar em português. Esse novo Zelda, por exemplo, eles quiseram legendar. Sim. Eles não legendaram, teve que a fanbase inteira se organizar para poder legendar, eles mesmos fazerem. E, cara, legendaram. A Nintendo lançou o jogo para alemão, lançou o jogo em russo. Em russo, Sim. Alfredo, em russo. E não lançaram em É, é, português, velho. Isso é um desrespeito.
essa polêmica aconteceu também com o Pokémon Scarlet e Violet. Também, Né? também. Antes de sair e o jogo ser aquela bomba, né? Logo no anúncio, né? Também veio lá um monte de idiomas, mas o Brasil não tava lá. Não é isso, cara. E a galera fez abaixo assinado na época e de nada adiantou. Isso é um desrespeito para os fãs brasileiros. A Nintendo tá no coração de todo brasileiro, como eu e você, nos anos 90, que nós participamos, e ela fazer isso com os fãs mais fiéis, porque o público brasileiro é gigantesco na indústria game. Sim. A gente consome muito. E a Nintendo sabe disso. E mesmo sabendo disso, eles não legendam jogos em português. Então você que está escutando esse podcast, você que é fã da Nintendo e cresceu jogando Super Nintendo como eu e o Alfredo, é sua obrigação piratear a Nintendo, tá? É como protesto. Eu tenho uma visão um pouco diferente, né? Lá. Mas isso é o que eu faço. Eu já faz um tempo que eu deixei de piratear jogo. Né? Não porque eu falo, eu sou melhor do que ninguém. Não, eu não tenho nada contra quem pirateia, né? Nem nada do tipo. Eu acho que se a pessoa quer piratear, seja feliz. No meu caso, eu penso o seguinte: eu tenho acesso a tantos jogos originais, seja tipo jogo que eu comprei numa promoção, ou seja jogos que estão nesses catálogos de um Game Pass da vida, né, ou então numa PlayStation Plus da vida, que eu ainda não joguei. Sim, sim. Né? Então, se é de eu piratear algo que eu não tenho, eu prefiro jogar algo que eu já tenho de maneira legalizada. E esse algo que eu não tenho é tipo, eu quero jogar o Zelda Tears of the Kingdom, eu quero jogar. Com certeza, eu adorei Breath of the Wild, é um dos melhores jogos pra mim. Mas pode esperar. Eu posso aguardar, sei lá, uma promoção, o jogo ficar um pouco mais barato, ou sei lá, talvez até um amigo meu que compartilha a conta comigo comprar o jogo e eu tenho acesso à conta dele, e aí eu posso jogar pela conta dele. Enfim, eu posso aguardar, enquanto isso eu jogo coisas que eu já tenho na minha biblioteca. Sim, eu concordo com você. Menos em relação à Nintendo. Mas em relação a esperar, eu concordo contigo. Tipo, vamos jogando outras coisas aí também, né? E, tipo, não é só de Nintendo que é feito os videogames, né? Tem coisa pra caramba aí em outras plataformas pra gente jogar, cara. E hoje em dia, Alfredo, tá cada vez mais difícil piratear, né? O PS5 e o Xbox Series X é praticamente impossível. Os jogos deles são lançados, principalmente que eles lançam em nuvem. O jogo em nuvem. Sim. Daqui a pouco mídia física não vai mais existir. Não, o Series S ele não tem mídia física. Pois é. Né? Tanto que a Microsoft até vai parar de vender mídia física aqui no Brasil. Pois é. Não sei se você ficou sabendo disso, né? O PlayStation 5, eu só não peguei a versão full digital porque a diferença de preço de uma para outra era quase nula. Sim. Aí eu falei, não vale a pena, vou pegar a versão com mídia física mesmo. Mas se não, tipo, eu não tenho problema nenhum quanto a isso, sabe? Tipo, eu consigo ter uma biblioteca 100% digital tranquilamente. Eu sei que tem pessoas que tem aquela coisa que quer ter o jogo físico, eu entendo, eu respeito, mas não é o meu caso. Eu, por exemplo, eu tenho comprado, todos os jogos que eu tenho comprado ultimamente, nossa, ultimamente não, já faz uns 10 anos, eu acho, são todos digitais, desde que lançaram a Steam, né? Isso começou com a Steam. Quando lançaram a Steam, que veio essa parada de jogo digital, cara, nunca mais eu comprei jogo físico. Eu acho que o último jogo físico que eu comprei, Alfredo, foi o God of War Ragnarok, de 2018, né? Porque eu queria, só porque eu queria a capinha para colocar aqui atrás, na estante, só por causa disso mesmo. Inclusive, né, eu vi uma parada que aconteceu comigo e eu pensei, se fosse outras pessoas, poderiam ficar putas com isso, né? Eu comprei o PlayStation 5 no começo do ano. E foi aquela edição que vinha com God of War Ragnarok, né? E aí, tipo, você pensa, é um bundle do PlayStation 5 com God of War. Eu pensei que ia vir um jogo físico. Quando eu abro a caixa do videogame, tem só um cartãozinho lá com código pra você baixar o jogo. Isso aconteceu comigo. Eu falei, mano, tipo, eu não me importo, mas eu fico pensando assim, quem tem essa coisa com jogo digital, né, com jogo físico, eu tenho certeza que se for comprar que nem eu comprei, ia ficar muito puto. Meu Deus, eu também, eu comprei o Diablo 3 na época que vendia nas Americanas, aí quando eu abri o jogo tinha um monte de capa, um monte de coisa, e o códigozinho pra baixar o jogo, como assim? Bizarro, né? Até porque, né, cara, convenhamos, você comprou pra PC, certo?
A menos que você tivesse um leitor de Blu-ray no seu computador, que foi uma coisa que nunca ficou popular em computadores, né? Dividir aquele jogo em vários DVDs, quantos DVDs não ia dar essa brincadeira? É verdade, é verdade. Mas, velho, foi estranho. É estranho. Você compra o Foi. jogo e abre e só tem um código lá. Caramba. E isso pega muito com quem não tem uma velocidade de internet muito boa. Que hoje em dia eu não sei se. Eu sei que tem lugares que ainda sofrem com isso aqui no Brasil, né? Ah, Mas é uma coisa que já melhorou bastante. isso. Se você pegar aí uns 10 anos atrás, as conexões de internet elas eram muito mais lerdas do que hoje em Isso. dia. É por isso que os jogos digitais são o futuro. A internet está cada vez mais veloz, cada vez mais estável. Olha aqui, a gente está falando aqui, online, sem interrupção, sem falha nenhuma, né? Sim. Sem delay. Isso aqui que a gente está fazendo, Alfredo, há 15 anos atrás, meu amigo, nem o Skype ia fazer de forma tão limpa como está aqui agora. Você tá louco, cara. Minha primeira conexão de internet que eu assinei foi quando eu voltei pra São Paulo. Né? Logo assim que eu voltei pra São Paulo, eu assinei um pacote que era 256 kbps. Olha aí. Né, de velocidade. Eu fazia download a 30 kbps e eu ainda fazia inveja a uns amigos meus lá do Nordeste. E eu usava internet a rádio, já ouviu falar? Já quando o tempo. Eu morei um tempo no Nordeste. Sim. Né? Eu morei dos meus 12 até meus quase 18 anos. Aham. Né? E meu primeiro contato com a internet foi uma internet via rádio chamada BrisaNet. Ah, meu Deus, pois ela tá aqui até hoje. Essa BrisaNet existe até hoje. Mas muito melhor, né? Não, hoje é fibra ótica. Hoje é fibra Então. ótica, 200 GB, maravilhosa. Essa BrisaNet, o pessoal que faz ela, né, a família dona dessa BrisaNet, é lá da cidade que eu morei, cara. Sério? É. Se eu não me engano, são aqui do Ceará, eu acho. É uma cidade chamada São Miguel. Ela é divisa com Ceará e Rio Grande do Norte. Ah, Rio Grande do Norte, pronto, pode crer. Pois os caras se deram bem, viu? Não, eles estão, tipo, dominando o Nordeste, basicamente. O monopólio é deles, cara. Agora, na época da internet, a rádio era uma porcaria. Você chutava o PC de raiva. Não, naquele tempo lá, eu lembro um amigo meu, que eu nunca tive essa internet na minha casa. Eu fui ter internet quando eu voltei pra São Paulo, né? Na época a gente queria fazer o download do Warcraft 3. Ele colocou lá pra fazer um download naqueles programas, sei lá, Limeware da vida, sabe? Sim. Que vinha com aqueles monte de vírus e tudo mais. Ele colocou pra baixar, cara. Levou, acho que, uns 4 ou 5 dias. Nossa. Era 700 mega. Nossa, mano. Eu me lembro, velho, até hoje. Tu lembra daqueles jogos em torrent que os caras dividiam em 22 partes, 32 partes, que tinha que baixar parte por parte? Lembro. Quando eu voltei pra São Paulo, não era em torrent, mas você lembra de um servidor de download chamado RapidShare? Lembra? Essa porcaria. Então, o que acontece? Pra essa BrisaNet, tinha um problema. Porque a BrisaNet, ela considerava um único IP. Então, por exemplo, imagina uma cidade inteira e todos dividiam o mesmo IP. Sim. O que acontece? O RapidShare, ele... como é que eu posso explicar? Você tinha que entrar, você fazia o download, só que ele não deixava você... Se você não fosse assinante, ele não deixava você fazer outro download na sequência. Ah. Você tinha que esperar 1 hora. Só que e você também não podia fazer downloads simultâneos. Só que uma vez que seu IP era compartilhado com a cidade toda, era de quem daquela região chegasse primeiro. Ah, saquei. Nossa, foda, viu? Foda. Aí, quando eu vim pra São Paulo, que eu tinha o meu próprio IP, um amigo meu queria fazer um download de um jogo que eu nem lembro qual era. Mas ele queria esse download e era umas não sei quantas partes no RapidShare. Ele pediu pra eu baixar. Uhum. Baixei. Falei, beleza, baixei. Como é que eu te envio isso? O que a gente fez? Eu juntei todas as partes, dividi ela numas 300 partes de 1 mega cada, Uhum. e passei pra ele todas essas partes por MSN. MSN? Meu Deus. Foram umas 300 partes, isso aí, cara. Tipo, era assim, a gente entrava pra trocar ideia todo dia ali de noite no MSN, então enquanto a gente tava trocando ideia, eu tava passando essas partes pra ele. Nossa senhora.
Deu certo? Levou semanas. Deu certo? Deu certo. Caramba, velho. Gênio, viu? Genial. Criativo isso aí. Cara, mas era o que dava pra fazer. Ó, pra quem tá ouvindo aí, eu e o Alfredo aqui somos pré-históricos na internet, meus amigos. É isso aí, cara. E tava aqui quando era tudo mato. E somos da época do MSN, ICQ, época do Terra, aquela blogosfera lá do Terra, UOL, meu Deus do céu. Bate-papo UOL. Bate-papo UOL. Isso me lembra uma coisa, viu, Alfredo? Sabe aquele som de conexão quando você vai conectar a internet via pulso de telefone, você lembra? Cara, eu escuto falar essas coisas, mas isso aí eu não cheguei a ter acesso. Chegou ainda não, né? Não, é tipo, eu não tive internet nessa época. Ah, né? pode crer. E quando eu fui ter acesso à internet, que era nessa cidade, era via rádio, né? Então não tinha essa necessidade de ter uma linha telefônica. Quando eu voltei para São Paulo, tinha a necessidade da linha telefônica, mas já não era mais aquela coisa de escada que era. Pronto, eu cheguei a usar a internet de escada e internet a rádio na época. O sonzinho que faz é um barulhinho horrível, mas era ainda mais estável do que a internet a rádio. Se você pegar esse som e colocar para tocar no ouvido de pessoas que nasceram dos anos 2000 para cá, eles não sabem que som é esse. Não faz a menor ideia. Dá para encontrar esses sons no YouTube. Dá. Já tem tantos sons nostálgicos, né? Os Isso. sons de chamadas do MSN. Isso. Tá tudo lá no YouTube. Quem quiser pesquisar sobre isso e conhecer um pouco mais. Exatamente. Se você tiver nascido antes dos anos 2000, se você nasceu depois dos anos 2000, você não vai reconhecer nenhum, galera. Então, acho que até 2005 ainda dá pra conhecer, cara. Por aí. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Primeiramente, eu quero agradecer sua presença aqui no podcast, cara. Pra bater esse papo aqui comigo. Acho que a gente conseguiu falar de bastante coisa bem legal. Vou deixar aqui as portas abertas para você retornar em outros momentos também. Foi muito bacana. Espero que para ti tenha sido uma experiência bacana também. E vou deixar o microfone também aberto aí para você fazer sua divulgação, onde a galera pode te encontrar nas redes sociais, onde a galera pode acessar seu trabalho. Enfim, microfone é seu, cara. Caramba, já acabou, passou rápido. Passou rapidão, né, mano? Nossa, passou rápido, né? Bacana, bacana. Eu fico feliz que o papo tenha rolado. Muito obrigado. Eu me senti muito à vontade, viu, Alfredo? E também eu queria agradecer a todo mundo que escutou. Muito obrigado também, galera que ouviu até aqui. Agradecer também ao convite do Alfredo. E, claro, dizer, galera, meu nome é Will, tá? Eu faço lives atualmente todos os dias na Twitch, né? O nome do canal é Will Game Show. E eu tenho um canal no YouTube que é um dos canais mais velhos, né? Eu esqueci de falar. É um dos canais mais velhos do YouTube Gamer BR, tá? Que eu fui um dos primeiros a começar a fazer vídeos de jogos retrô, junto com, lá em 2004, 2005, 2006, junto com o pessoal das antigas, né? O Wilson, o Zang, o Fiasco, aquela galera toda. E praticamente tem mais de 10 anos o canal. O canal tá parado, mas eu vou voltar praticamente esse mês a fazer fazer vídeo. Então, quem se interessar por jogos clássicos e agora outros tipos de conteúdos de videogames e quiser nos assistir no YouTube, o nome do canal é canal do Will, tá? É bem fácil de decorar, é só canal do Will, galera. Põe canal do Will no YouTube que você vai encontrar nossos vídeos lá. E caso queira nos acompanhar na Twitch, a nossa saga do Star Wars e a saga do Lies of P, que eu vou passar muita raiva, o Alfredo tá ligado nesse Lies of P. Fique à vontade também, galera, é o Will Game Show. Foi um prazer e o que precisar também eu tô à total disposição, viu, Alfredo? Muitíssimo obrigado, meu amigo. Tamo junto aí, cara. E galera, vocês que nos escutaram até aqui, cliquem no botão de seguir aí do Spotify. Vamos ajudar a gente a crescer cada vez mais. E também estamos no YouTube, né? Se inscrevam no canal, deixem seu comentário, deixem seu like, ativem as notificações. E nos sigam também nas redes sociais, Instagram e Twitter, porque é lá que eu posto todas as novidades do podcast, os convidados, sempre que sai episódio novo, tá tudo lá e é onde vocês podem trocar ideia comigo também, tá? Tanto o Twitter quanto o Instagram, Carvalho_Alf, é bem fácil de achar. No Instagram também temos a rede social do podcast, o Contato_Spider também, né, que é bem voltado ao podcast também. E eu espero muito ver vocês novamente na próxima edição do Spidercast. Até lá! Você escutou Spidercast,
o podcast de cultura geek.